Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Lar do Amor Cristão, na série Biografias. Antes de mais nada, vamos começar pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, as suas bênçãos, para que nós possamos ter nesta noite a oportunidade de divulgar a biografia de Joana de Ângeles. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Com as bênçãos de Jesus e a proteção dos nossos benfeitores espirituais, damos início. Queridos amigos, fazer uma biografia de um espírito que se intitulou Joana de Ângeles é difícil. O que nós nos propusemos a fazê-lo são as passagens que temos conhecimento desse espírito pelo nosso planeta. Então, eu quero dizer que o conteúdo dessa exposição foram extraídos dos seguintes locais: Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2 e 3. Evangelho segundo o Espiritismo, livro Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Palestras e comentários do médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco, e pelo Google. Eu queria começar por o pensamento de Humberto de Campos em seu livro sobre Joana. Um espírito que irradia ternura e sabedoria, despertando-nos para a vivência do amor na sua mais elevada expressão, mesmo que, para vivê-lo, seja-nos imposta grande soma de sacrifícios. Trata-se do espírito que se faz conhecido pelo nome Joana de Ângeles. Meus amigos, essa biografia, ela começa com uma história dos tempos de Jesus, na Palestina, sob o domínio do Império Romano, na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, cidade situada à margem noroeste do Mar da Galileia. Cidade importante por seu comércio vibrante e centro pesqueiro. Ali, o calor é muito intenso, pois o sol está presente quase que o ano inteiro. Por esse motivo, ele possuía uma alfândega, pois pelo seu porto escoavam os seus produtos. A cidade era conhecida também como ponto turístico, pois os abastados da época vinham
veranear próximo ao lago de Genezaré. A cidade tinha um centro cultural muito ativo, pois ali não só viviam pescadores, mas também uma elite dos patrícios, classe social mais elevada do Império Romano. Era representada pelos nobres que habitavam em enormes casarões. A cidade também possuía uma sinagoga, que fazia dela muito importante para o povo judeu. A essa época, Herodes Antipas era o tetrarca, espécie de governador da Galileia. É nesse cenário que vamos encontrar nossa personagem, Joana de Cusa. Joana era casada com Cusa, intendente, espécie de procurador de Herodes Antipas. Era uma das mulheres mais consideradas de Cafarnaum por seu status social e pelo seu desenvolvimento. Cusa era um homem não afeito às obrigações matrimoniais, pois a sociedade da época era machista. Se ausentava constantemente do lar e não respeitava sua esposa, maltratando-a constantemente. Num desses desencontros domésticos, Cusa magoou muito Joana, que a deixou muito abalada, onde suas lágrimas escorriam pela face. Foi quando uma de suas servas, ao pentear-lhe os cabelos, lhe disse: Senhora, não pude deixar de observar o acontecido. Essa serviçal era de origem grega e possuía conhecimentos educacionais. Estou falando, pois passei por situações semelhantes e sei como se sente. Por isto, vou abrir meu coração à senhora. Conheci um homem de nome Jesus. Suas palavras nos confortam e enchem-nos de alegria, mostrando sentimentos que ainda desconhecíamos. Sua presença traz uma paz que nos envolve totalmente. Joana, ao ouvir essas palavras, confidenciou à serva que gostaria de ouvi-lo. Costumeiramente, Jesus se hospedava na casa de Simão Pedro, que morava em Betsaida, pequena povoação pesqueira a nordeste do Mar da Galileia, a alguns quilômetros de Cafarnaum. Algum tempo se passou até que a serva se achegou a Joana dizendo que Jesus se encontrava em Betsaida e dizendo que, se ela quisesse, poderia ir com ela até lá. Aproveitando a ausência do marido de Cusa, que era constante, Joana foi conhecer e ouvir as palavras do mestre. Ficou encantada com sua mensagem, tendo ido até lá outras vezes. Até que um dia, de muita angústia, decidiu falar com Jesus. Ao chegar à casa de Pedro, Jesus veio recebê-la dizendo: Joana, eu já a estava esperando. Joana contou-lhe de suas aflições e da incompreensão e intolerância do esposo que a maltratava e a humilhava. Denunciando que gostaria de seguir o mestre pelas ruas e estradas da Galileia. Jesus, então, aconselhou-a a situá-lo à distância, servindo-o
dentro do próprio lar, tornando-se um verdadeiro exemplo de pessoa cristã no atendimento ao próximo mais próximo, seu esposo, a quem deveria servir com amorosa dedicação, sendo fiel a Deus, amando o companheiro do mundo como se fora seu filho. Jesus traçou-lhe um roteiro de conduta que lhe facultou viver com resignação o resto de sua vida. Joana contou ao esposo de seu encontro com Jesus e o que ele lhe tinha recomendado. Cusa fez pouco caso, desdenhando dessa sua nova crença, dizendo como uma patrícia romana abdicava de Júpiter para seguir aquele que era desprezado pelos principais sacerdotes de seu povo. Joana, mais tarde, tornou-se mãe. Com o passar do tempo, as atribuições se foram avolumando. O esposo, após uma vida tumultuada e inditosa, faleceu, deixando Joana sem recursos e com o filho para criar. Corajosa, buscou trabalhar, esquecendo o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos, para que seu filhinho tivesse pão. Trabalhou até a velhice, já idosa, com os cabelos embranquecidos, foi levada ao circo dos martírios, juntamente com o filho moço, para testemunhar o amor por Jesus. O mestre que havia iluminado a sua vida, acenando-lhe com esperanças de um amanhã feliz. A essa época, Nero era um imperador romano, cruel e sanguinário. Mandou incendiar uma parte antiga de Roma, colocando a culpa nos seguidores cristãos. O comandante da guarda pretoriana é a proteção ao imperador romano, e prefeito da cidade de Roma, chamava-se Tigelino, tão cruel e sanguinário como o imperador, o que fazia dele o homem mais importante do império após Nero. Este homem mandou construir imensas fogueiras ao longo de vias que iluminaram os céus de Roma, martirizando os adeptos desta nova seita. Entre eles estavam Joana de Cusa e seu filho. Um dos executores das ordens imperiais lhe disse: abjura ao teu Deus, pois como cidadã romana tens direito ao perdão. Ela responde com voz firme: não posso. Então, este executor cortou-lhe a face com sua lança. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então, o açoite vibra sobre o rapaz seminu que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe, não vês que nós perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. Que custa ajoelhar-se à frente da estátua de Júpiter? Pela primeira vez, dos olhos da Marte, corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Após recordar sua existência inteira, responde: cala-te, meu filho. Jesus era puro
e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Logo em seguida, as labaredas consomem o seu corpo envelhecido, libertando-a para a companhia do seu mestre, a quem tão bem soube servir e com quem aprendeu a sublimar o amor. Conta-nos Humberto de Campos que Joana foi recebida por Jesus, que lhes disse: "Se bem-vinda, Joana, pois foste-me fiel." Agora nós vamos à passagem desse espírito aqui no planeta, quando ela foi uma discípula de Francisco de Assis. Séculos depois, Francisco, pobrezinho de Deus, o sol de Assis, reorganiza o exército de amor do rei Galileu. Ela também se candidata a viver com ele a simplicidade do Evangelho de Jesus, que a tudo ama e compreende, entoando a canção da fraternidade universal. Pouco se sabe desta passagem de Joana. Essa nova passagem agora é mais conhecida. Ela está materializada com o nome de Soror Joana Inês de la Cruz. No século XVII, ela reaparece no cenário do mundo para mais uma vida dedicada ao bem. Renasce em 1651 na pequena São Miguel Nepantla, a uns 80 quilômetros da cidade do México, com o nome de Joana de Asbage e Ramírez de Santillana, filha de pai basco e mãe indígena. Após 3 anos de idade, fascinada pelas letras, ao ver sua irmã aprender a ler e escrever, engana a professora e diz-lhe que sua mãe mandara pedir-lhe que a alfabetizasse. A mestra, acostumada com a precocidade da criança, que já respondia às perguntas que a irmã ignorava, passa a ensinar-lhe as primeiras letras. Começou a fazer versos aos 5 anos. Aos 6, Joana dominava perfeitamente o idioma pátrio, além de possuir habilidades para a costura e outros afazeres comuns às mulheres da época. Soube que existia no México uma universidade e empolgou-se com a ideia de, no futuro, poder aprender mais e mais entre os doutores. Em conversa com o pai, confidenciou suas perspectivas para o futuro. Dom Manuel, como um bom espanhol, riu-se e disse gracejando: "Só se você se vestir de homem, porque lá só os rapazes ricos podem estudar." Joana ficou surpresa com a novidade. Joana falou com a sua mãe, solicitando insistentemente que a vestisse de homem desde já, pois não queria, em hipótese alguma, ficar fora da universidade. Na capital, aos 12 anos, Joana aprendeu latim em 20 aulas e português sozinha. Além disso, falava munhate, uma língua indígena. O Marquês de Mancera, querendo criar uma corte brilhante na tradição europeia, convidou a menina prodígio de 13 anos para dama de companhia de sua mulher. Na corte, encantou a todos com sua beleza, inteligência e graciosidade, tornando-se conhecida e admirada pelas suas poesias.
seus ensaios e peças bem-humoradas. Um dia, o vice-rei resolveu testar os conhecimentos da vivaz menina e reuniu 40 especialistas da Universidade do México para interrogá-la sobre os mais diversos assuntos. A plateia assistiu pasmada àquela jovem de 15 anos responder durante horas ao bombardeio das perguntas dos professores. E tanto a plateia como os próprios especialistas aplaudiram-na ao final, ficando satisfeito o vice-rei. Mas a sua sede de saber era mais forte. A ilusão de prosseguir brilhando na corte, a fim de se dedicar mais aos seus estudos e penetrar com profundidade no mundo interior, numa busca incessante de união com o divino, ansiosa por compreender Deus através de sua criação. Resolveu ingressar no convento das Carmelitas Descalças aos 16 anos de idade. Desacostumada com a rigidez ascética, adoeceu e retornou à corte, seguindo orientação de seu confessor. Foi para a ordem de São Jerônimo da Conceição, que tem menos obrigações religiosas, podendo dedicar-se às letras e à ciência. Tomou o nome de Sor Juana Inés de la Cruz, na sua confortável cela, cercada por inúmeros livros, globos terrestres, instrumentos musicais e científicos. Joana estudava, escrevia seus poemas, ensaios, dramas, peças religiosas, cantos de Natal e música sacra. Era frequentemente visitada por intelectuais europeus e do Novo Mundo, intercambiando conhecimentos e experiências. A linda monja era conhecida e admirada por todos, sendo seus escritos popularizados não só entre os religiosos, como também entre os estudantes e mestres da universidade de vários lugares. Era conhecida como a monja da biblioteca. Se imortalizou também por defender o direito da mulher de ser inteligente, capaz de lecionar e pregar livremente. Em 1695, houve uma epidemia de peste na região. Joana socorreu durante o dia e a noite suas irmãs religiosas, que juntamente com a maioria da população estavam enfermas. Foram morrendo aos poucos, uma a uma de suas assistidas. E quando não restava mais religiosas, ela, abatida e doente, tombou vencida, aos 44 anos de idade. Ela é considerada a maior poetisa da língua hispânica. Isso até hoje. Muito bem, meus amigos, nós tivemos poucas passagens conhecidas de Joana aqui no nosso planeta. Da mesma forma que nós começamos a nossa história biográfica desse espírito enquanto aqui em nosso planeta, vamos terminá-la da mesma forma. A passagem de Joana de Ângeles no Brasil. Sabemos que a Bahia foi um dos últimos redutos aonde a colonização portuguesa, através de exércitos, dominaram por muito tempo a Bahia.
ali estavam estacionados um grupo muito grande de militares que não queriam se libertar de Portugal. Queriam permanecer fiel a este país. E então, sofriam uma cidade muito difícil, porque não obedeciam mais às ordens de um imperador, que era o substituto de seu pai, mas só obedeciam a este governo militar. Então aqui nós vamos conhecer Soror Joana Angélica de Jesus. Passados 66 anos do seu regresso à pátria espiritual, retornou, agora na cidade de Salvador, na Bahia, em 1761, como Joana Angélica, filha de uma abastada família. Aos 21 anos de idade, ingressou no convento da Lapa como franciscana, com o nome de Soror Joana Angélica de Jesus, fazendo profissão de irmã das religiosas reformadas de Nossa Senhora da Conceição. Foi irmã, escrivã e vigária, quando em 1815 tornou-se abadesa, e no dia 20 de fevereiro de 1822, defendendo corajosamente o convento, a Casa do Cristo, assim como a honra das jovens que ali moravam, foi assassinada por soldados que lutavam contra a independência do Brasil. Esse episódio é contado da seguinte forma: um grupo de soldados que pertenciam a Portugal estava embebedado e queriam invadir o convento onde Joana estava. E para defender as irmãs ali, Joana pôs-se à frente, pedindo que as irmãs fugissem pelos portões dos fundos e que ela iria enfrentá-los. E disse a eles: respeitem a casa de Deus. E eles falaram: não, nós vamos entrar. Eles falaram: só se for por cima do meu cadáver. E foi nesse instante que uma baioneta lhe penetrou o coração, deixando assim a sua última passagem aqui no Brasil e a última pelo nosso planeta, que ainda conhecemos. Nos planos divinos, já havia uma programação para esta sua vida no Brasil, desde antes, quando reencarnara no México como Soror Joana Inês de la Cruz. Daí, sua facilidade extrema para aprender português. É que nas terras brasileiras estavam reencarnados e reencarnariam brevemente espíritos ligados a ela, almas comprometidas com a lei divina, que faziam parte de sua família espiritual e aos quais desejava auxiliar. Joana é considerada como mártir da nossa independência. Ela é muito considerada na Bahia. Muito bem. Se até agora nós falamos da passagem de Jesus aqui, de Joana aqui no nosso planeta, onde ela sempre teve Jesus em seu coração, vamos falar um pouco dela na parte espiritual. Então, Joana na espiritualidade, quando na metade do século XIX,
as potências do céu se abalaram e um movimento de renovação se alastrou pela América e pela Europa, fazendo soar aos quatro cantos a canção da esperança com a revelação da vida imortal. Joana de Ângeles integrou a equipe do Espírito de Verdade para o trabalho de implantação do cristianismo redivivo, do Consolador prometido por Jesus. E ela, no livro Após a Tempestade, em sua última mensagem, referindo-se aos componentes de sua equipe de trabalho, diz: quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças. Quando nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar duas mensagens assinadas por um espírito amigo. A primeira, no capítulo 9, item 7, com o título A Paciência, escrita em Havre, 1862. A segunda, no capítulo 18, itens 13 e 15, intitulada Dar-se-á àquele que tem. Psicografada no mesmo ano que a anterior, na cidade de Bordeaux. Se observarmos bem, veremos a mesma Joana que nos escreve hoje, ditando no passado uma bela página, como modelo das nossas atitudes. Em qualquer situação, no mundo espiritual, Joana estagia numa bonita região próximo da crosta terrestre. Quando vários espíritos ligados a ela, antigos cristãos, equivocados, se preparavam para reencarnar, reuniu a todos e planejou construir na terra, sobre o céu da Bahia, no Brasil, uma cópia, embora imperfeita, da comunidade onde estagiava no plano espiritual, com o objetivo de, redimindo os antigos cristãos, criar uma experiência educativa que demonstrasse a viabilidade de se viver numa comunidade realmente cristã nos dias atuais. Espíritos gravemente enfermos, não necessariamente vinculados aos seus orientadores encarnados, viriam em condições de órfãos, proporcionando oportunidade de burilamento ao tempo em que eles próprios se iriam liberando das injunções kármicas mais dolorosas e avançando na direção de Jesus. Engenheiros capacitados foram convidados para traçarem os contornos gerais dos trabalhos e instruírem os pioneiros da futura obra. Quando estava tudo esboçado, Joana procurou entrar em contato com Francisco de Assis, solicitando que examinasse os seus planos e auxiliasse na sua concretização do plano material. O pobrezinho de Deus concordou com a mentora e se prontificou a colaborar com a obra, desde que, nessa comunidade, jamais fosse olvidado o amor aos infelizes do mundo, ou negada a caridade aos filhos do Calvário, nem se estabelecesse a presunção que é vérmina a destruir as melhores edificações do sentimento moral. Quase um século foi passado
quando os obreiros do Senhor iniciaram na terra, em 1947, a materialização dos planos de Joana, que inspirava e orientava, secundada por técnicos espirituais dedicados que espalhavam ozônio especial pela psicosfera conturbada da região escolhida, onde seria construída a mansão do caminho, nome dado em alusão à casa do caminho dos primeiros cristãos. Nesse ínterim, os colaboradores foram reencarnando em lugares diversos, em épocas diferentes, com instrução variada e experiências diversificadas para aos poucos, e, quando necessário, serem chamados para atender aos compromissos assumidos na espiritualidade. Nem todos, porém, residiriam na comunidade, mas de onde se encontrassem, enviariam a sua ajuda, estenderiam a mensagem evangélica, solidários e vigilantes, ligados ao trabalho comum. A instituição, crescendo sempre comprometida a assistir os sofredores da terra, os tombados nas provações, aos que se encontram a um passo da loucura e do suicídio, graças às atividades desenvolvidas, tanto no plano material como no plano espiritual, com a terapia de emergência a recém-desencarnados e atendimentos especiais. A mansão do caminho adquiriu uma vibração de espiritualidade que suplanta as humanas vibrações dos que ali residem e colaboram. Esta grandiosa obra foi concretizada por Divaldo Pereira Franco e Nilson de Souza Pereira. Ela ocupa uma área de 78 mil metros quadrados, situada em um dos bairros mais pobres de Salvador. Por ela já passaram mais de 50 mil criaturas, recebendo amor, carinho, educação intelectual e moral. Muitos profissionais que foram formados nessa casa bendita, nela estão trabalhando até hoje. Joana de Ângeles ditou para a psicografia de Divaldo Pereira Franco mais de 60 livros, inclusive tratados de psicologia, além de centenas de mensagens de fé, esperança e amor. Divaldo perguntou a ela um dia: irmã, como que a senhora passou aqui pela terra a última vez? Não existia psicologia. Como que a senhora faz esses tratados? E ela respondeu: Divaldo, as coisas vão daqui para aí. E mais, Divaldo falou para ela: por que Kardec nunca falou sobre psicologia? E ela respondeu: Divaldo, preste atenção, meu filho. O Evangelho de Jesus é um livro de psicologia. Queridos amigos, espero ter contribuído que essa grandiosidade, entidade espiritual fosse conhecida. E eu quero agradecer a todos vocês por terem ouvido esta live. Quero agradecer essa oportunidade ao Lar do Amor Cristão, através do seu presidente, extensivo a toda a sua diretoria, ao conselho, aos associados, aos trabalhadores, profissionais ou voluntários desta casa, que tanto faz por todos os corações sofridos. Quero agradecer ao Fábio por ter me convidado, ao Rogério
por ter permitido que a tecnologia fosse levada até vocês. Queridos amigos, muito obrigado. E agora, como sempre fazemos, vamos fazer as nossas vibrações, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Divino Mestre. Vamos pedir a eles as bênçãos necessárias para que o nosso planeta se transforme em um planeta de paz, de amor e compreensão. Vamos pedir a Jesus que leve esse nosso pensamento de amor a todos os lares, a todos os corações sofridos, a todos os doentes que passam por esta provação, que eles possam ser amparados, ser socorridos, que os bondosos e abnegados benfeitores espirituais possam auxiliá-los nesse instante. E Jesus, permita, por acréscimo da tua misericórdia, permitir que vibremos por nós mesmos, para que nós possamos entender os vossos ensinamentos e segui-los como nos ensinastes. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo lar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pelas aves que voam sobre o teto anil, pelas tuas cálidas mãos. Obrigado, Senhor, pelos nossos olhos, para os que te contemplam a beleza e se iluminam o amor diante da generosa e majestosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixa pelo menos que eles eu rogar ao teu coração, porque eu sei que depois desta vida, após a lida, com alegria incontida, hão a enxergar. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, que registraram a sinfonia da vida no trabalho, na dor e na lida, o gemido do vento no galho do olmeiro, as lágrimas do mundo inteiro, a voz longínqua do cancioneiro, e aqueles que não podem falar, deixe-me por eles eu rogar, porque eu sei que teu reino um dia hão de pronunciar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, a voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Quantos vivem na afasia que não falam nem de noite nem de dia? Deixe-me por eles eu rogar, pois eu sei que em teu reino um dia o teu nome hão a pronunciar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que acenam a deuses, mãos que fazem ternura, mãos que socorrem na amargura. Agradeço também pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que configuram esses traços como estrelas fugindo em meus braços. Obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a caminhar, nobres, humildes, sem reclamar. Lembro-me daqueles que vivam mutilados, trôpegos, aleijados. Deixe-me por eles eu rogar, para que eu sei que um dia, em teu reino, hão a bailar, em transportes sublimes, outros braços afagar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória, escola de amor. Obrigado, Senhor, pelo meu teto, que me leva a abrigar um teto amigo onde eu posso aconchegar.
Mas se eu não tiver sequer um lar, eu direi: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu estou aqui. Obrigado, Senhor, porque eu te conheci. E obrigado porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Joana de Ângeles. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.